seja bem-vindo ao canal e hoje falaremos um pouquinho a respeito de rede urbana e hierarquização ou hierarquia urbana. Você vem comigo? Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que você tem que saber é o conceito disso, né? De repente você já tem uma vaga noção sobre rede urbana ou hierarquia urbana. Na verdade, isso surge a partir dos diversos interesses econômicos e até sociais que você tem dentro da formação urbana. Quando você tem cidades, quando você tem vilas, quando você tem metrópoles. Nós temos vídeo falando sobre metrópole aí no canal, né? Se você não assistiu, assista. E quando você tem essas formações, né, você cria uma rede urbana. Então, uma rede em que interessa as pessoas que vivem nesses lugares. Por exemplo, se você vive numa cidade e ela não tem certos serviços que você precisa migrar, fazer uma migração temporária para outros lugares, aonde você pode fazer uso desses serviços. Um exemplo disso, quando você precisa de um serviço médico, por exemplo, você precisa de fazer um exame, uma tomografia, né? E o hospital da sua localidade não te oferece isso, você precisa migrar para um hospital de maior amplitude, para que você possa ter esse exame feito, né? Se você precisa comprar algum produto em que a sua cidade não oferece, sua localidade não oferece, você precisa fazer uma migração temporária, né, para que você possa adquirir esse produto, né? Então é mais ou menos dentro desses parâmetros que você cria uma rede urbana. E você sabe exatamente para onde você vai. Por exemplo, aqui no meu caso, né, eu moro numa cidade periférica ao Rio de Janeiro, né, e alguns serviços públicos, por exemplo, a maioria deles, são oferecidos lá, né? Eu preciso, por exemplo, tirar uma carteira de motorista, eu preciso recorrer a uma multa no Detran, aqui no Detran local, ele não me oferece esse tipo de serviço. Eu tenho que ir lá no centro do Rio de Janeiro para poder, né, lançar mão desse serviço, né, do Detran, né? Deus queira que eu nunca tenha que recorrer multas, até agora, né, eu não precisei. Mas se precisar entrar com processo no Detran, muitos processos têm que ser lá no Rio de Janeiro, né? Por exemplo, aqui também não tem, né, na cidade que eu moro, não tem quartel do Exército. Quando eu preciso de algum serviço relacionado ao quartel do Exército, ou da Marinha, né, ou da Aeronáutica, né, eu preciso ir ao Rio de Janeiro, né, o local onde concentra a maior parte, né, da força militar, né, aqui do Sudeste. Então, são esses tipos de serviços, né, sejam eles de caráter social, né, até mesmo cultural, né, algumas questões culturais é difícil você encontrar em todos os lugares, né, seja um serviço por parte de um órgão público, você precisa de um centro urbano, não é? As empresas, por exemplo, elas gostam de instalar, né, as suas sedes nos grandes centros urbanos, embora isso ultimamente tenha mudado um pouco, né, mas na sua essência, né, os empresários, o grande capital, ficam nos centros urbanos. Então, para você procurar emprego também, né, você precisa ir para esses centros urbanos. E isso vai criando aí uma rede, né, uma rede urbana. Alguns centros urbanos oferecem certo tipo de serviço, outros uma outra qualidade de serviço, não é? E você vai criando essas ligações, comunicação, transporte, não é verdade? Rede de fornecimentos, por exemplo, né? Os depósitos de grandes fábricas, eles não ficam, normalmente eles não colocam isso nos centros urbanos, né? Nas metrópoles eles procuram alguma área periférica, não é? Para que eles possam ter maior mobilidade, né? Um acesso maior às rodovias, para que possam fazer as suas entregas. Então, esse, né, ajustamento urbano, metropolitano, né, cria-se uma rede em função disso, em função da melhor localidade para que você possa instalar, né, determinados serviços. Isso é uma rede urbana, né? E, obviamente, que essas redes urbanas, elas criam uma hierarquia urbana, né? Então começa lá, né? Eu vou passar aqui para você ver e você vai entender melhor, né? Vamos prosseguir aqui. Estou falando e acaba que a gente não fica olhando para os slides. Bom, esse slide aí
o slide ajuda você a entender, né? Uma imagem fala mais do que 1000 palavras, já dizia aí um sábio, né? Nem sei qual é, né? Mas vamos lá. Então aqui você pode ver aqui, né, um mapa que representa aí as redes urbanas. Então você está vendo aqui, né, é bom analisar assim, né, o país inteiro. Obviamente que nós estamos falando do Brasil, né? É que você tem uma ideia de onde estão as maiores redes urbanas, né? E as regiões em que você não tem aí uma distribuição de cidades, centros urbanos muito bem projetada, né? Isso, professor, como é que funciona isso aí? Isso aí vem de onde, né? Isso vem de um passado, isso vem de uma construção histórica. Isso não foi ontem. Não foi alguém que projetou, não é? E simplesmente achou que deveria ser assim. Não, isso vem do nosso passado aí, do Brasil colonial, Brasil Império, né? Brasil República, né? Isso foi se construindo ao longo do tempo, né? Então você pode perceber, deixa eu colocar aqui para você, né? Você pode perceber que a maior parte da nossa... nas nossas redes urbanas estão aqui, né? Há uma concentração maior aqui no sudeste, tá vendo? Então você percebe aqui, ó, deixa eu olhar no mapa maior aqui, eu estou com 3 monitores, né? Às vezes você me vê me esticando aqui para olhar, porque eu tenho um aqui na minha frente, meu computador, tem um monitor maior, que você está vendo ele aqui, é o mesmo monitor, né? E eu tenho o celular que está filmando esse monitor. Então eu tenho que olhar no maior, porque aqui é muito detalhe, e fica pequenininho, eu tenho que trocar meus óculos, né? Então tá aqui, né? Você tem aqui São Paulo, tá vendo aqui, ó, Rio de Janeiro. Essas localidades são metrópoles, ó, olha a hierarquia já começando, né? Tá aqui, ó, as grandes metrópoles nacionais, tá vendo aqui? Então são as grandes metrópoles nacionais, né? Você tem metrópoles com não tanta amplitude assim, né? Com menos um pouquinho de amplitude. Você tem, por exemplo, aqui, ó, Belo Horizonte. Belo Horizonte já não é uma metrópole nacional, ó. É uma metrópole, tá vendo aqui, ó? Porque é um grau hierárquico, né? Dentro daqueles serviços que a metrópole oferece, né? Dentro do interesse que essa metrópole desperta aos cidadãos, né? Por exemplo, muitos, quer ver, aeroportos internacionais, né? Onde você vai encontrar aí uma maior quantidade? Você vai encontrar Rio de Janeiro, né? São Paulo, são metrópoles nacionais, né? Então, vamos colocar assim, um grau, né, de importância reconhecido até fora do país, né? Então, essas questões fazem com que, né, Rio de Janeiro e São Paulo sejam qualificados, cidades qualificadas como metrópoles nacionais, ok? Então, você vê uma hierarquia entre metrópole nacional e uma metrópole que já não tem um grau de importância tão grande assim, né? Tem outras aqui, ó, capital regional, tá vendo aqui, esse quadradinho aqui, ó, você tem várias, diversas, tá vendo? Capitais regionais, né? Aqui não tem o nome de nenhuma, né? Ó, aqui tá aqui, ó, uma interessante aqui, né? Já fui lá, muito bonito, né? Florianópolis, na capital regional, né? Mas é só da região, tem um grau de importância dentro da região, né? Se você for, por exemplo, né, em Nova York, perguntar, você conhece o Rio de Janeiro? O cara, pô, já ouvi falar. Você conhece Florianópolis? Cara, olha, eu acho que eu nunca ouvi falar nessa cidade, não. Você é no Brasil? Entendeu? Então, o grau de importância. Por que o cara conhece o Rio de Janeiro e não conhece Florianópolis? Por causa daquilo que é oferecido, por causa do contexto histórico, não é? Questão cultural também. Né, o turista, né, o americano, ele procura, né, os locais de maior amplitude turística, né, e ele vem para cá, né. Muitos agora estão procurando os lugares mais periféricos. Florianópolis hoje tem 40 praias lá, né, são praias lindas, eu fui em algumas, né, quando eu era bem mais novo, e é uma cidade que hoje chama atenção, né, está começando a se despontar a área do turismo, né, pode se transformar aí numa capital nacional, né, futuramente. Então, esse grau de importância, como eu falei, ele vem lá de trás. Você quer ver um exemplo disso? Vou colocar aqui para você ver, né, ó, você tem aqui, né, aqui no Amazonas, né, região amazônica, você tem aqui, né, algumas cidades aqui, né, formando aqui um centro urbano, né, de certa importância. Por exemplo, Manaus aqui, ó, né,
Manaus ele é um polo industrial, ele foi montado para ser um polo industrial, né? Zona Franca de Manaus e tal, tem algumas indústrias internacionais ali, né, de peso, e isso chamou a atenção das pessoas. Né? Mas não é só nessa época, aí, 70, 80, que isso aconteceu. Manaus já tinha um grau de importância remontando já o nosso passado colonial. Né? Há um tempo atrás, quando os portugueses exploravam essa terra, eles, a riqueza, né, a biodiversidade da Amazônia chamou a atenção deles dessa época. Né? Olha só. E eles começaram a entrar ali para poder explorar o que eles chamaram de drogas do sertão. E que é isso? São plantas, né, de um perfil medicinal, né, que tem, né, ou se não, aquele que você pode consumir também, mate, por exemplo, né, e que eles colhiam essas plantas, né, para poder exportar, para poder levar para a Europa, né, e vender isso aí. Né. Então tá aqui, ó, eu vou te mostrar um mapa, né, dessa exploração, você vai ver que bate com isso aí, ó, bate com essa exploração, melhor, com esses polos aí, né, metropolitanos. Você quer ver? Ó? Então está aqui Manaus, né? Olha só o mapa que fala sobre, né, a exploração, né, dessas drogas do sertão, a economia do século XVII, né? Então 1800 e alguma coisa, né? E está aqui, ó. Tá vendo aqui a área que foi explorada aí, né, a título de, perdão, saiu o mapa, a título de recolher essas drogas do sertão? Foi aqui, ó, começou com Belém aqui, ó, desde aquela época Belém já estava lá como polo, né, e vem explorando aqui para dentro. Ó. É justamente na área em que nós estamos tratando aqui. Deixa eu colocar a lente, né? Tá vendo aqui, ó? Então esse passado, né, vai construindo aquilo que nós temos hoje. Vamos para frente que você vai ver outras coisas interessantes aí. Ó. Então tem as drogas do sertão, né? Você vai ter também, ó, você pode perceber que aqui também tem alguns polos interessantes naquele primeiro mapa. Né? A exploração do ouro foi aqui, ó, nesse centro aqui, centro-oeste. Né? Então, século XVIII, e começa aí, né, a exploração do ouro, das descobertas, né, do ouro aqui no centro-oeste. Então isso aqui vira um polo. As pessoas começam a migrar para cá, a construir cidades e tudo mais. Né? Você vai ter aqui, ó, uma ligação aqui, porque os escravos que estavam ociosos nessas áreas aqui vão migrar para cá, né, vão ser vendidos para cá. Então aqui você cria uma ponte aqui, uma rede de comunicação. Quer ver? Olha só, olha no outro mapa para você ver. Está vendo aqui que tem uma rede aqui, ó, tem aqui um fluxo, ó. Está vendo que tem alguns polos formados? Porque isso aqui foi a área de comunicação do centro-oeste. Né? Eles migravam, né, para essas áreas e vão formando os polos, que é caminho. Olha só. Está vendo como é que está ligado ao nosso passado histórico? Está aí, ó. Né? Aqui formou aqui, né, a exploração de ouro, então você tem aqui, né, migração, um fluxo migratório para cá. Né? Uma outra situação também é o café. Né? Mais tarde, a exploração de café, o cultivo do café, né? O Brasil praticamente, né, na época imperial, aí, né, século XIX, você vai ter um fluxo muito grande de café, né, a título de exportação. Né? O Brasil exportava. O mundo, né, o café consumido no mundo inteiro, né, 60% saía do Brasil. Você vê o peso disso aí. Né? Então, aqui, essa área aqui, né, ó, você tem Rio de Janeiro aqui, ó, tá vendo? São Paulo por aqui, ó, né? E o café, ele vem, ó, o café migra também. Interessante. Não dá para falar muito sobre isso, né, porque eles têm que descansar o território, né, o plantio. Então, eles plantam aqui, né, ele só pode plantar aqui nessa região, né? Plantou aqui, só pode plantar aqui 5 anos depois. Então eles plantam no terreno que está atrás e vai andando. Por isso que você tem aqui, ó, tá vendo? Eles vão lá para trás, lá para Minas Gerais. E essa área foi se urbanizando em função, né, do plantio do café. Tá vendo aqui, ó? Isso na época imperial, olha só, né? Já você tem na época aí, né, década de 70, 80, você tem aí Juscelino Kubitschek, né, ele assumiu o governo, ele queria industrializar o país, né? Ele disse, olha, eu vou fazer o país crescer 50 anos em 5 anos só. E ele procurou lá investimentos de tudo quanto é lugar, conseguiu esses investimentos e começa aí a investir no sudeste do país e no interior também. Não é? No interior para cá, ó, né? Ele forma aqui Brasília e tudo mais, né? Então você tem um fluxo migratório também muito grande para cá. Ó. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Quanto mais larga a seta, maior fluxo migratório. Aí você vê aqui que isso aqui foi, né, o maior.
saindo do Nordeste para cá na década de 60 e 70. Então você vê isso aí, ó. Foi o quê? Foi a industrialização dessa época, né, que trouxe esse fluxo. Quando você tem um fluxo vindo, você vai formando os polos, né, metropolitanos. Você vai formando cidades, você vai, né, é uma migração do Nordeste para o Sudeste. E isso vai no longo do caminho, né, obviamente, que vai gerando aí populações, vilas, né, uma vila que gera uma cidade, que gera um polo, né, que gera uma rede. Então vai de baixo para cima, né, e vai aumentando o número de pessoas, de habitantes, de serviços oferecidos naquela localidade. Por isso que você tem, olha só, vamos voltar naquele mapa. Está vendo aqui, ó? Você vê que a área que eu estou mencionando aqui, né, no contexto histórico, é a área mais, né, que tem mais redes urbanas. Está vendo? Olha só, que coisa interessante. É a área mais populosa, né? Aqui você tem aqui, ó, regiões de influência, tá vendo aqui, ó, Manaus, Belém, Fortaleza, tá aqui, deixa eu colocar no outro, tá aqui, ó, então tá ali, ó. As regiões de influência aqui, tá vendo? Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Goiás, Brasília, tá vendo? São esses polos, né? São as capitais, obviamente, né? E que são polos que atraem pessoas, né? São as redes urbanas, você vai formando redes ali com as cidades satélites em torno ali, né? As pessoas se interessam, né? Precisam dos serviços oferecidos por essas grandes cidades, tá ok? Vamos continuar aqui, né, a falar sobre isso, né? Então, deixa eu voltar lá para o meu mapa. Deixa eu voltar aqui, foi, né? Então tá aí, né? Você já viu que no histórico, ó, aqui é interessante também, ó, que aqui a maioria das capitais estão aqui, as grandes capitais, deixa eu aumentar aqui, né? Ó, no litoral, tá vendo aqui, ó? Isso aqui era a produção de açúcar. Tá vendo? Foram formando cidades aqui, né? Essa cidade que eu citei, ó, tá vendo aqui? Né? Fortaleza, tá vendo? Isso aqui é a produção de açúcar. Lá no passado, lá no Brasil colônia ainda. Tá vendo? Então vai formando aqui, né, historicamente, né, as cidades, a metrópole que você tem hoje, né? Tá aqui, ó. Você tem aqui também, ó, mineração, tá vendo? Ó? A área de mineração aqui mais para o interior. Isso vai formando. Você tem as bandeiras, a gente podia falar de várias coisas aqui, mas não é uma aula de história. Você tem as bandeiras, né, que cruzam o Brasil de norte a sul, né? Na época, né, os Bandeirantes, tem até uma TV aí, uma emissora com esse nome Bandeirantes. Mas procura saber que o Bandeirantes não é só a emissora, está ligado ao nosso passado histórico, tá ok? Então vamos prosseguir. Está aí, né? Você já viu que essas redes são formadas aí, ó. Né? Ó, aí você vê uma setinha aqui ó, indo para cá, ó, tá vendo? Olha só, indo para o interior, centro-oeste. Aí você, quando você coloca aqui o mapa, né, de produção de soja, olha onde está. As pessoas migraram para lá, né? Então vieram para o Sudeste, aqui na década de 60 e 70, e depois viram, né, depois que acabou lá as construções de Juscelino, né, que faltou emprego, o pessoal migra de novo. Ó, aqui no, né, Mato Grosso está dando emprego aí na lavoura de soja, né? O pessoal vai para lá, migrou de novo, virou um polo ali de novo. Tá vendo como é que as coisas vão funcionando? Né? Tá aqui, ó. Tá aí, ó, né? A área de produção de soja. Olha só, né? Olha o que o Juscelino fez aqui, ó. Olha como é que as redes vão acontecendo, ó. Então você tem aqui ó, as rodovias antes de Juscelino Kubitschek. O negócio foi tremendo na época dele, ó. Tá aí, ó. Rodovias federais no início do governo JK. Depois, ó, olha o que ele faz. Olha quanta rodovia você tem aí no país. Tá vendo? E assim você vai formando aí, né, os polos, né? Aí você vai ter a sua rede de relações de cidades, relações entre as cidades em uma rede urbana. Tá vendo que você tem a metrópole nacional, né? Está aí, né, acima da metrópole regional, né? Florianópolis, por exemplo, Belo Horizonte, são metrópoles regionais, né? Você tem o centro regional, né? O centro é o miolo dessas metrópoles, né? Você tem a cidade local, as cidades normalmente ficam ali na periferia, né? Periferia na redondeza das metrópoles. As cidades aqui do Sudeste ficam na periferia do Rio de Janeiro, né? Ficam em torno do Rio de Janeiro. Quando você precisa de um serviço, você vai lá. É isso aí. Você tem as vilas são menores, né? As vilas são inícios de trabalhos, né?
Você cria vila, por exemplo, é muito comum você ver assim, vila de operários. É porque surge uma fábrica, surge uma vila do lado, para poder atender aquela fábrica com os trabalhadores, ou atender os trabalhadores daquela fábrica, né? Pode ser também, né? E dali você surge uma cidade, você pode surgir uma cidade. Por exemplo, aqui você tem a cidade próxima de Santo Aleixo, né? Essa cidade foi uma vila operária. Surgiu a partir de uma vila operária, porque tinha uma grande fábrica ali, né? No século XIX, e os moradores precisavam morar por ali, então fez uma vila de casa, e a partir dessa vila surgiu aí um distrito de Magé, e daqui a pouco a cidade se emancipa, né? Já está os passos aí de ter uma emancipação, ok? Então essa é a nossa conversa a respeito, né, desse assunto das redes urbanas, né, e a hierarquia urbana, né? Espero que você tenha entendido e se interessado. Isso aqui é só uma introdução em estudar esse assunto, né? E para saber exatamente onde está a metrópole, né, que está ligada à sua cidade, ou se você mora na metrópole, né, você deve ter diversos serviços importantes bem próximos de você. Ok? Fique com Deus, um abraço e até o próximo encontro. Então, se você gostou dessa aula, assina o canal. Nós temos lá excelentes materiais sobre sociologia, geografia e história, principalmente história, que é a minha área. Eu estou aqui preparando a próxima aula para você. Então você assina o canal, dê o joinha para me ajudar e clica no sininho para que, quando essa aula aqui for postada, você seja notificado. Então fique com Deus, um abraço e até a próxima.